Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje a nossa edição de número 65. Eu trago para vocês dois julgamentos, um do plenário do Supremo Tribunal Federal, que resolveu uma antiga polêmica a respeito da OAB. A OAB deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Vamos ver o que o Supremo decidiu e quais foram os fundamentos, porque os fundamentos também são bastante relevantes para a gente compreender a visão do Supremo em torno da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo julgado, um julgamento do STJ bem polêmico, também envolvendo crime de ameaça, mais especificamente contratação de serviços espirituais em favor de vítimas. Vamos ver uma situação bem interessante que o STJ examinou e os parâmetros que ele definiu a respeito do crime de ameaça, e em particular a ameaça envolvendo esse tipo de, entre aspas, trabalho espiritual. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa. Eu também trago dois julgados, um da terceira sessão do STJ e o outro do plenário do STF. O primeiro, pessoal, envolvendo direito penal, processual penal e legislação penal especial, trata da necessidade ou não, veremos daqui a pouco, da prévia oitiva da mulher antes de o juiz revogar uma medida protetiva de urgência, no caso de haver extinção da punibilidade. Será se a mulher precisa ser previamente ouvida? É o que veremos na sequência. No segundo julgado, vou trazer uma decisão do Pleno do STF envolvendo matéria de direito processual civil, bem como direito internacional, a respeito do cabimento ou não de ação rescisória ou revisão criminal, veremos daqui a pouco, no caso de julgamento de processo extradicional. E, além disso, havendo empate no julgamento, como deve ser decidido? Veremos na sequência. Pessoal, começamos então com o julgamento do plenário do Supremo envolvendo a OAB. Julgamento histórico, julgamento extremamente importante. O que a gente tem que lembrar em termos de histórico jurisprudencial para a gente poder bem compreender o que o Supremo decidiu agora e o que eventualmente o Supremo disse de maneira diferente do que ele já havia dito. Vejam, a OAB sempre foi um caso muito intrigante. Ninguém sabe o que é a OAB. A OAB, para algumas coisas, ela quer ser administração pública, para outros casos, ela não quer ser administração pública. E aí a jurisprudência tem que definir parâmetros, né? Notadamente, uma instituição tão relevante aí para o regime democrático e, em particular, para a administração da justiça. O primeiro julgamento extremamente importante envolveu a necessidade ou não de a OAB realizar concursos públicos para a contratação do seu pessoal. O Supremo disse naquela primeira ocasião que a OAB não precisa realizar concurso público para a contratação de pessoal. Ela é livre para contratação na forma que a sua administração ali eleita desejar. E ao fazê-lo, ao decidir assim, o Supremo disse que a OAB não integra a administração pública nem direta nem indireta. Beleza. Na sequência, o Supremo julgou um tema bastante relevante a respeito da OAB atrair a competência da Justiça Federal. E, nesse sentido, o Supremo disse que a OAB é uma autarquia corporativista. Foi o que disse o ministro Marco Aurélio no voto e, portanto, atrai a competência da Justiça Federal. E aí vejam, por que o Supremo disse isso? Porque a competência da Justiça Federal, lá do 109.1, é a ratione persone. Então, para ter competência da Justiça Federal, tem que ter como autor, a ré, assistente ou oponente a União, uma autarquia federal ou uma empresa pública federal. Então, a OAB tem que ser alguma coisa disso. União, obviamente, não, nem empresa pública. Só restou autarquia. E aí o Supremo a enquadrou como autarquia. Também nessa mesma linha, o Supremo reconheceu imunidade tributária recíproca para as caixas de assistência de advogados, que são vinculadas ali à OAB. Então, o Supremo, né, sinalizou alguns aspectos de regime de direito público para a OAB. Na sequência, um outro julgamento extremamente importante, o Supremo analisou a possibilidade que o Estatuto da OAB previa de suspender advogado que não paga anuidade, advogado inadimplente. E aí, o que o Supremo disse? O Supremo disse que as contribuições cobradas dos advogados, as anuidades, né, elas têm natureza tributária, ao menos naquela ocasião o Supremo disse, vamos ver que agora ele disse diferente, mas naquela ocasião
o Supremo disse que as anuidades cobradas da OAB seriam contribuições e interesses das categorias profissionais e econômicas. Aliás, como acontece em relação a todas as anuidades dos demais conselhos de fiscalização profissional. E aí o Supremo disse que a suspensão do exercício da atividade de advogado por força de débito de anuidade seria uma sanção política e, consequentemente, inconstitucional. Sanção política são aquelas cobranças, né, feitas em relação a algum determinado tributo que não tem amparo na Constituição nem na lei. São meios coercitivos indiretos que violam o texto constitucional e, portanto, não são aceitas. Agora, né, o Supremo julgou a questão da OAB ter que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. E por que veio esse julgamento? Não veio por acaso, porque o TCU recentemente entendeu que a OAB deveria prestar contas porque recebe recursos de natureza tributária e, portanto, havendo recursos públicos, deveria prestar contas na forma do artigo 70, né, da Constituição, parágrafo único, que prevê essa a necessidade de qualquer pessoa que receba recurso público de prestar contas perante o Tribunal de Contas respectivo. No caso da OAB, por ser considerada uma entidade federal perante o Tribunal de Contas da União. E o Supremo agora julgou de maneira contrária ao que o TCU tinha entendido. O Supremo disse que a OAB não deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União ou a qualquer outra entidade estatal, não se sujeita a nenhum controle estatal. Vamos entender o que o Supremo disse nesse precedente, por que ele chegou a essa conclusão, quais foram os fundamentos. Primeira coisa, o Supremo, reafirmando o que ele já tinha dito naquele julgado lá do concurso público, o Supremo falou que a OAB ela não é como os demais conselhos de fiscalização profissional. Isso é verdade, né? A OAB tem peculiaridades. Por quê? Em primeiro lugar, porque o advogado é essencial à administração da justiça. E, por outro lado, a advocacia é fundamental para o nosso regime democrático. Segundo lugar, a OAB, tamanha a sua relevância, pode ajuizar, e ela é legitimada universal, para ações do controle concentrado de constitucionalidade. Ela pode ajuizar ADI, ela pode ajuizar ADC, né, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação de descumprimento do preceito fundamental, ADPF, né? Além de tudo, a OAB ainda participa dos concursos das carreiras jurídicas do Estado, né? Então, a OAB participa, por exemplo, do concurso da magistratura, do Ministério Público. Então, ela tem, de fato, um colorido constitucional diferente dos demais conselhos de fiscalização profissional. A OAB, o Supremo partiu dessa premissa para dizer que a OAB ela é uma instituição independente. O Supremo usou os seguintes termos, falou que a OAB é um serviço público independente. E ao prestar um serviço público, o Supremo usou o termo, embora mais tecnicamente seja um poder de polícia, né? O Supremo disse que ela o exerce de maneira autônoma e não se sujeita a nenhum tipo de controle estatal. O Supremo também, nesse precedente, mudando o que tinha dito lá na questão da suspensão da atividade de advogado por inadimplência, né? O Supremo mudou a premissa. Agora o Supremo disse, né, evoluiu na sua compreensão, inclusive o mesmo relator daquele caso, o ministro Edson Fachin, que é um excelente jurista, um grande ministro, inteligentíssimo, né? Ele adequou o ponto de vista, porque antes ele tinha dito que tinha natureza tributária. Agora ele diz que não tem natureza tributária, foi o entendimento da maioria, então as anuidades são recursos privados geridos pela OAB. Por isso que a OAB não precisa prestar contas ao Tribunal de Contas da União, também por isso, né? E também não precisa prestar contas ao Tribunal de Contas da União, porque ao só tratar de recursos privados, não se sujeita tampouco à Lei 4.320 de 64, que é a lei geral, né, de direito financeiro. Então, em resumo, o Supremo, ele nesse julgamento, ele disse, a OAB é um serviço público independente, a OAB é autônoma, ela não se sujeita aos ditames da administração direta ou indireta. Reafirmou o que havia dito, né, naquela primeira ADI envolvendo concurso público, que a OAB não integra a administração pública direta ou indireta.
embora haja uma certa contradição, né, com relação ao fato de que a OAB ainda atrai a competência da Justiça Federal. Isso não vai mudar, isso já foi julgado em repercussão geral especificamente. E, no mais, né, nesse julgado, pela primeira vez, o Supremo disse de maneira categórica que as anuidades cobradas dos advogados não têm natureza tributária, contrariando o julgado anterior, né, mas se adequando ao que o STJ já vinha dizendo em seus precedentes, em seu magistério jurisprudencial. Então, a OAB, sem dúvida, ela é um caso à parte. A gente tem que ficar atentos, porque ela atrai a competência da Justiça Federal, artigo 109.1, como se a autarquia fosse, e os demais conselhos de fiscalização profissional, como nós sabemos, são autarquias federais, os conselhos regionais, os conselhos federais são entidades autárquicas federais, embora tenham também um regime híbrido, né, que a gente já comentou, inclusive aqui em outras edições do Enxamares em Pauta, mas a OAB, ela, por outro lado, diferentemente dos outros conselhos, ela não integra a administração pública direta ou indireta, ela não se sujeita aos princípios que regem a atividade administrativa e, por outro lado, ela também não arrecada receitas de natureza tributária, como os demais conselhos. Para os demais conselhos, as anuidades têm, inegavelmente, pacífico, magistério jurisprudencial, natureza tributária. Então, o engenheiro, o arquiteto, o médico, o odontólogo pagam anuidades que têm natureza tributária. A OAB cobra anuidades de seus advogados, mas para o Supremo são recursos privados e não tem índole tributária. Um julgamento, sem dúvida, histórico e que a gente vai ver muito aí nas provas vindouras. Sem dúvida, né, professor Gabriel? É um julgado bem importante, colocando ponto aí nessa polêmica. Eu me lembro que eu estudava para concurso, já naquela época tinha essa polêmica da natureza jurídica da OAB, né? Me lembro que alguns doutrinadores defendiam que é uma autarquia sui generis, uma autarquia que tem um regime jurídico aí diferente das demais. E aí o Supremo agora vem decidir, né, para colocar um ponto nessa polêmica aí. Bom, Exatamente. pessoal. E só para comentar, Gerson, muitos na doutrina falam de fato, né, como uma autarquia sui generis. Só que agora eu pergunto, é uma autarquia sui generis, mas sui generis, ela é uma autarquia que não se sujeita ao regime de direito público em nenhum aspecto. As outras, né, os conselhos de fiscalização, se sujeitam, né? E quando a gente fala em autarquia sui generis, as agências reguladoras são autarquias em regime especial, mas o regime é de direito público, né? Então, até esse termo que tu muito bem lembrou, a doutrina, muitos doutrinadores utilizam, se a gente olhar na jurisprudência do Supremo agora, não tem um sentido mais, né? Ela é uma instituição que, né, é muito peculiar, tem esse regime constitucional, o Supremo traçou assim, mas fica até difícil, né? Vai ficar pela tradição, muitos doutrinadores dizendo que é uma autarquia sui generis, mas a bem da verdade é uma autarquia que de autarquia não tem nada, bem da verdade, né? E é curiosa, é igual um colega fala, né? Lembro de num julgamento ele comentar, e aí e concordo integralmente com ele. Doutor Juliano Taveira, constitucionalista, né? Excelente professor. E aí ele comentou que a OAB é o primeiro caso de esquizofrenia da administração pública brasileira, porque nem ela sabe o que ela é, né? E ninguém sabe. O Supremo disse agora, mas a gente não sabe se é uma associação. O que é a OAB? É uma associação? É uma sociedade civil? O que é a OAB? Ninguém diz, né? Ela realmente é muitíssimo peculiar. Tema aí para tese de mestrado e doutorado, né? Vamos lá, pessoal. Bom, eu trago agora, pessoal, uma decisão da terceira sessão do STJ envolvendo direito penal, processual penal, envolve também violência doméstica ou familiar contra a mulher, né? E o caso envolve, no caso concreto aconteceu o seguinte: uma mulher, ela foi beneficiada por medidas protetivas de urgência, né? Para que o seu ex-companheiro não se aproximasse dela, não mantivesse contato por nenhum modo e guardasse ali uma distância de 500 metros, ok? E aí, só que ela teve o deferimento dessas medidas protetivas de urgência antes do início da persecução criminal. E, pessoal, ela havia sido vítima de ameaça,
que é crime de ação penal pública condicionada à representação. Cuidado para não confundir com a lesão corporal no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Porque a lesão corporal, nesses casos, qualquer que seja a natureza jurídica da lesão corporal, se ela for cometida no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, será de ação penal pública incondicionada, né? Por conta do artigo 41 da Lei Maria da Penha, que diz que a lei do juizado não é aplicável para os crimes que envolvem violência doméstica ou familiar contra a mulher. Mas cuidado, a ação penal da ameaça está prevista no Código Penal, lá no artigo 147, e não na lei do juizado. Portanto, tem sim incidência esse artigo 147 do Código Penal no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. De modo que a ação penal da ameaça, ainda que praticada contra a mulher nesse contexto, é sim de ação penal pública condicionada à representação. E no caso concreto, foi que houve? A mulher, ela conseguiu as medidas protetivas de urgência a seu favor, só que ela deixou de representar no prazo legal. Nós sabemos que quando a vítima, né, ela é ofendida ali no crime de ação penal pública condicionada à representação, ela tem 6 meses para representar, contados do conhecimento da autoria. E esse prazo, ele é decadencial, né? Portanto, a gente vai contar lá na forma do artigo 10 do Código Penal. De modo que, ultrapassado esse prazo, se a vítima não representar, ocorrerá a extinção da punibilidade pela decadência. E foi justamente o que aconteceu no caso concreto, pessoal. A vítima, a mulher, na espécie, ela não representou e, portanto, o juiz reconheceu a extinção da punibilidade pela decadência e acabou, por esse motivo, revogando as medidas protetivas de urgência outrora fixadas a favor dessa mulher, que foi que decidiu o STJ. Veja, o STJ, ele já vem há algum tempo decidindo que, de fato, as medidas protetivas de urgência, elas não podem perdurar pela eternidade, né? Elas não podem se eternizar. Por quê? Porque elas representam uma restrição da liberdade daquele suposto agressor. Logo, se são medidas que restringem a liberdade de alguma forma de alguém, não podem perdurar por um tempo juridicamente desarrazoável, né? Tempo irrazoável. Pois bem, ainda assim, o STJ, por meio da sua terceira sessão, confirmou essa jurisprudência, mas deixou claro nesse julgado aqui, né, que eu estou a comentar neste momento, que a mulher deve sim ser ouvida previamente à revogação da medida protetiva de urgência, independentemente de extinção da punibilidade. Então, veja, mesmo que tenha havido, no caso concreto, a extinção da punibilidade por conta da ausência de representação no prazo legal, ainda assim, a mulher deveria ser previamente ouvida antes de o juiz revogar as medidas protetivas de urgência. Por quê? Com qual finalidade? Justamente para averiguar se na situação concreta há situação de risco, a incolumidade física, sexual, patrimonial, moral daquela mulher ainda existe, né? E nada mais adequado do que ouvi-la. Pessoal, esse julgado que eu estou a comentar, ele é do dia 12 de abril de 2023. 12 de abril de 2023. Uma semana depois, entra em vigor a Lei 14.550, que promoveu algumas alterações na Lei Maria da Penha, justamente nas medidas protetivas de urgência. E veio justamente assentar no artigo 19, parágrafo 6º, o parágrafo 6 foi incluído por essa lei 14.550, de 2023, que antes de a medida cautelar, a medida protetiva de urgência ser revogada, precisa sim a mulher ser previamente ouvida, né? Justamente deixando claro, agora positivado na lei, que há uma desvinculação da medida protetiva de urgência em relação à persecução criminal. Então, nesse sentido, disse o parágrafo 6 do artigo 19, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Então, deixando bem claro, pessoal, que enquanto perdurar aquela situação de risco, continua válida a medida protetiva de urgência. Ou seja, aí nada mais é do que a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, né? Enquanto aquele motivo ensejador da medida protetiva de urgência existir, ela vai continuar produzindo efeitos. Essa lei, 14.550, ainda acrescentou o parágrafo 4º e o 5º, né, os parágrafos 4º e 5º ao artigo 19, deixando bem claro que a palavra da mulher goza de especial relevo em crimes que envolvam a Lei Maria da Penha, tendo em vista que são
regra geral, cometidos na clandestinidade. Então, só com base na palavra da mulher já é possível deferir medida protetiva de urgência. E também deixou claro, pessoal, que a concessão dessa medida protetiva de urgência é totalmente desvinculada de qualquer persecução criminal. Inclusive, nem sequer precisa de boletim de ocorrência. Não precisa nem sequer a mulher registrar boletim de ocorrência. Ela pode fazer um pedido até verbal, né, de medida protetiva de urgência, independentemente de ela registrar qualquer boletim de ocorrência, de ela apresentar qualquer notícia crimes, tá bom? Então, resumindo, essa lei 14.550, que alterou a Lei Maria da Penha, veio confirmar esse julgado da terceira sessão do STJ, né, no mesmo sentido, há uma conformidade entre eles, no sentido de que a medida protetiva de urgência mantém a sua eficácia, vai produzir efeitos enquanto existir a situação de risco. E antes de o juiz revogá-la, precisa previamente ouvir a mulher, para saber se ainda existe aquela situação de risco. Professor, precisa de prova? Não, basta a palavra da mulher que goza de especial relevo para que o juiz mantenha e também fixe e mantenha a medida protetiva de urgência. Muito interessante, né, Gerson, como a legislação ela veio sendo aprimorada ao longo do tempo. A Lei Maria da Penha ela já foi uma grande revolução, mas ela veio sofrendo uma série de ajustes para que ela seja ainda mais protetiva, né? E tu foi muito feliz aí, muito oportuna a tua lembrança, não só desse julgamento da terceira sessão, extremamente relevante, né, para concurso público e para a prática em geral, mas também da própria lei 14.550, que vem na mesma toada, né, e tu bem chamou a atenção a esses pontos que tem uma relevância prática gigantesca e, ao mesmo tempo, para concurso público, um prato cheio, né, para cobrança aí nas vindouras provas. Com certeza, professor. E considerando que o examinador adora cobrar novidade legislativa, né, aqui é o prato do dia. Certamente, a Lei 14.550 de 2023 estará presente nas vindouras provas. Perfeito. Pessoal, então passo agora para o próximo julgamento, o julgamento do STJ, bem polêmico, eu diria, né? Um assunto também, uma situação também curiosa, né? E que chama a atenção. O que aconteceu? Eu vou contar para vocês entenderem toda a polêmica, isso a partir do intertor do julgado. Teve um prefeito de uma cidadezinha do interior de Goiás que ele foi preso preventivamente por acusação de estupro de vulnerável. Aí uma familiar dele era a secretária de saúde do município e ela ficou temerosa de perder eventualmente o cargo e contratou serviços espirituais, trabalhos espirituais, entre aspas, para que ocorresse alguma coisa de mal com o promotor, a delegada e o magistrado lá da cidade. Então, né, o fato em si era esse, ela contratou especificamente serviço de macumbaria para que acontecesse alguma coisa de mal com essas autoridades. Só que isso veio a conhecimento das autoridades. As autoridades representaram pelo crime de ameaça, que é crime de ação penal pública condicionada à representação, artigo 147 do Código Penal, e o Ministério Público fez, né, inclusive requereu ali busca e apreensão, foi decretada uma busca e apreensão, determinada uma busca e apreensão, e encontraram em poder dessa investigada à época, né, não apenas o material, né, com os bonequinhos sem cabeça, aquelas coisas, né, desse estilo, os nomes, né, dessas autoridades, como também no celular dela foram encontradas fotos de adolescentes com conotação sexual. Então ela acabou sendo denunciada pelo crime de ameaça e pelo crime do ECA relacionado ao armazenamento desse tipo de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. E qual que foi a discussão que chegou no STJ? O STJ acabou concedendo um habeas corpus por entender que, no caso concreto, não havia crime de ameaça, consequentemente, não poderia ter havido mandado de busca e apreensão, e a prova obtida no celular dela era ilícita por
derivação e se trancou totalmente a ação penal. O próprio parecer do Ministério Público Federal, né, subprocurador-geral da República atuante no STJ, foi no sentido de concessão dessa ordem de ofício, e foi o que o STJ fez. Qual foi o raciocínio que o STJ realizou para entender que, nesse caso, não havia fato típico em relação ao crime de ameaça? O STJ disse que a contratação de trabalhos espirituais, por si só, não representa um crime de ameaça. E aí é interessante notar, isso a gente só vê pelo inteiro teor, que lendo toda a denúncia ofertada pelo Ministério Público, claro, por outro promotor, né, não pela vítima, obviamente, mas lendo toda a denúncia, fica claro que em nenhum momento se imputou à denunciada que ela teria dado publicidade a esse tipo de trabalho espiritual, né, entre aspas, ou seja, que ela teria feito isso chegar ao conhecimento das vítimas com a intenção, portanto, de atemorizá-los. Foi um encontro revelado por terceiros que ficaram sabendo e que foram à polícia, tá? Inclusive da pessoa que teria sido contratada para esses trabalhos espirituais. Então, a revelação dessa contratação não se deu por intenção dela, teria se dado por intenção de terceiros. E aí o STJ, nessa linha, entendeu que a contratação, nesse contexto, simplesmente a contratação de trabalhos espirituais, mesmo que com uma intenção, né, da vítima, do agente que acredita nisso, né, de que ocorresse alguma coisa de mal, a morte, no caso, né, das vítimas, não configuraria o crime de ameaça. Aqui é só importante, pessoal, a gente ter as coisas bem presentes, tá? O mesmo STJ, em vários julgados, já disse que mal espiritual, ameaça de mal espiritual, pode configurar o crime de extorsão, que é muito mais grave, né? A gente tem pena de 4 a 10. Por que ali foi diferente? Porque nesses outros julgados, o que nós tivemos? A pessoa contratava esse tipo de serviço e aí deixou de contratar. Só que a pessoa que fazia esse serviço, né, a macumbeira, né, para usar um termo conhecido para todo mundo entender, ou então, né, outro nome que se tenha, mas a pessoa que fazia esse tipo de serviço espiritual, ela começou a ameaçar a pessoa que não queria mais pagar ela, que se ela não pagasse mais, ia reverter todo o mal para aquela pessoa. E aí, vejam, a pessoa que contrata, ela já acredita, né? E aí fica atemorizada quando aquela a prestadora de um serviço espiritual, ela se volta contra ela para dizer, não, se tu não me pagar, vai acontecer o mal contigo, e não com as pessoas que tu queria que sofressem. Então, vejam que é possível que o mal espiritual ameaçado a alguém possa configurar não só o crime de ameaça, como a grave ameaça, por exemplo, para um crime de extorsão. Mas o que a gente deve distinguir é a simples contratação desse serviço por alguém num contexto privado e que não tinha a intenção de que isso chegasse ao conhecimento das vítimas, né? Aqui no caso das autoridades que estavam envolvidas com a repercussão penal lá no tio dessa ré, né, que era o prefeito afastado da cidade. Então, um assunto bem polêmico, né, porque é uma situação curiosa e a gente poderia enxergar que ela, de algum modo, teria, né, deixado que outros levassem ao conhecimento das autoridades para amedrontá-las, mas o que a gente lê no inteiro teor é que o STJ entendeu que aqui isso não ficou claro e a mera contratação desses trabalhos, serviços espirituais por si só não configura o crime de ameaça. Julgado também bem interessante, né, professor? E trata aí também de armazenamento de material pornográfico, né? Que foi encontrado aí com a ré.
Aí isso me fez lembrar de outros julgados do STJ e STF, no sentido de que esse crime, previsto lá no artigo 241b do ECA, ele é um crime permanente. Mas ainda assim, não é porque o crime é permanente que já vai estar caracterizada a situação de flagrante, sem que aquela pessoa, aquele agente da lei, entre na casa alheia, né, viole o domicílio, sem as fundadas razões lá trazidas pelo STF, né, já há alguns anos. O STF vem dizendo que, ainda que o crime seja permanente, não pode deixar de observar o agente da lei quando entra na casa, de conseguir elementos concretos de fundar as razões da existência do flagrante delito. E o fato de, casualmente, por sorte, encontrar algum material pornográfico, por exemplo, aí, né, no celular dessa ré, como foi o caso, ou então encontrar droga, ou até arma ilegal, isso por si só não torna a busca e apreensão domiciliar válida. Então, a gente já faz aí uma interdisciplinariedade, né, com outros julgados e também outras matérias com esse julgado aí que você acaba de comentar, também muito interessante, né? Muito, muito bem lembrado, e só para lembrar do caso, né, do André do Rap, ficou famoso, né, porque ele é acusado de ser um dos maiores traficantes do Brasil, e o STF determinou a liberação de um helicóptero, né, porque seria fruto de um tráfico de drogas que foram encontradas na casa dele quando cumpriam um mandado de prisão, né, que teria outra finalidade. E aí eles encontraram ali, é crime permanente, então pode, né? Mas o entendimento do Supremo foi de que, né, não se pode reconhecer, mesmo como bem lembrou aí do 241B, sendo um crime permanente, não dá, não quer dizer que né, vai ser válida se a prova que levou até ali não permitia, né? Ou no caso aqui da ameaça, que era uma prova ilícita, segundo disse o STJ, porque não havia crime de ameaça. Perfeito. Mandado de prisão não é um salvo-conduto para vasculhar a casa alheia, né? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Eu trago agora aqui um julgado do plenário do STF, nossa Suprema Corte, aí, envolvendo direito processual civil e direito internacional. O que foi que aconteceu no caso concreto? Aconteceu, pessoal, um homicídio na cidade de Barranquilla, na Colômbia, né, em que um namorado matou a namorada. Só que esse namorado, ele acabou fugindo para o Brasil e ficou homicidiado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. O processo tramitou lá na Colômbia, ele foi condenado por homicídio. Esse fato, né, o homicídio aconteceu no ano de 1994, e em 96 saiu a condenação desse homicida. Só que ele não houve prisão porque ele já havia fugido do país, né, da Colômbia. O pai da vítima, o pai da namorada, ele realizou algumas investigações por conta própria e acabou descobrindo que o assassino da sua filha estava escondido no Brasil. Havia fugido, portanto, como eu falei, para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E aí, pessoal, como já havia transitado em julgado, desculpa, houve um pedido de extradição por parte da Colômbia, né? O Estado colombiano fez esse pedido aí de extradição para o Estado brasileiro. O caso foi julgado pela segunda turma do STF e houve empate no julgamento, né? Houve um empate. O ministro Celso de Mello estava afastado à época por uma licença médica, não participou do julgamento, portanto, na segunda turma do STF, a respeito do julgamento desse pedido extradicional da Colômbia, né, já que o assassino estava homicidiado no Brasil, como falei para vocês, houve esse empate. E aí, qual foi a decisão da segunda turma do STF? Foi no sentido de adotar a melhor decisão, a situação mais favorável para o extraditando. No caso, indeferir o pedido do Estado colombiano. E, portanto, houve revogação da prisão, né, e não foi concedida a extradição. Essa decisão da segunda turma do STF acabou transitando em julgado. Com o trânsito em julgado, o pai, né, o pai, aquele que havia investigado e descoberto que o assassino da filha estava no Brasil, ele acabou ajuizando uma ação rescisória contra essa decisão da segunda turma do STF, que foi contrária ao pedido extradicional. Pois bem, quando chegou no plenário do STF, né, ao plenário do STF para julgar essa ação rescisória, primeiro o plenário enfrentou a questão da legitimidade. Será que o pai da garota assassinada tem legitimidade para ingressar, para ajuizar essa ação rescisória contra essa decisão de indeferimento da segunda turma do STF?
nesse pedido extradicional, e o plenário decidiu que sim, né? Primeiro, por quê? Porque ele foi, entre aspas, parte civil, lá no processo da Colômbia. E, além disso, pessoal, ele é o terceiro prejudicado, tendo em vista que ele é o pai da filha assassinada, né? Ele é o pai da vítima que foi assassinada pelo extraditando. Então, quanto à legitimidade, o STF entendeu cabível, tudo certo. Agora, e quanto ao instrumento adequado, qual seria? Veja, deixou claro, né, o plenário do STF deixou claro que a extradição é um instrumento de cooperação jurídica internacional, que tem natureza jurídica, pessoal, predominantemente administrativo. Não é penal, é predominantemente administrativo. Portanto, nesse caso, realmente, se a intenção do pai era desconstituir uma decisão que ele foi contrária lá na segunda turma do STF, né, que contrariou seus interesses como terceiro interessado, realmente caberia ação rescisória e não revisão criminal, porque, como disse e decidiu o plenário do STF, a natureza jurídica do procedimento extradicional é administrativa e não penal. Tudo bem? Além disso, o que foi que ainda decidiu o plenário do STF? Vejam, o STF, pessoal, deixou claro, por meio do seu órgão plenário, que quando houver empate na votação, a gente só vai de forma excepcional, né? O órgão colegiado só vai decidir a favor daquele réu de forma excepcional quando houver expressa previsão legal. Por quê? Assentou a Corte Suprema. Quando houver julgamento de órgãos colegiados, a regra é a decisão por maioria. Então, deveria ter observado a segunda turma, né, a decisão por maioria. Por quê? Porque o regimento interno do STF, porque não há ato normativo, não há lei que preveja que, no caso de julgamento de pedido extradicional, o empate na votação tenha a turma que adotar uma solução mais favorável ao extraditando. Isso que existe para o habeas corpus, existe para os recursos criminais, com expressa previsão lá no CPP, são situações excepcionais, como falei anteriormente. E tem uma justificativa, né? Tem uma base. Qual é a base? Ora, é por conta da celeridade. Por conta da celeridade, não dá para esperar o voto de desempate. Portanto, a própria lei já prevê que, no caso de julgamento de HC, no caso de julgamento de recurso criminal, se houver empate na votação, decide-se a favor do réu. Adota-se aquela decisão mais favorável ao réu. Mas, como disse, quando está em jogo um julgamento de um pedido extradicional, uma extradição, portanto, não há nenhum ato normativo que preveja que o empate na votação tenha como consequência a decisão mais favorável ao extraditando. Com base nessa premissa, o STF ele afastou a proclamação do resultado da segunda turma do STF e determinou, né, que os autos voltassem à segunda turma do STF, justamente para colher aquele voto do ministro ausente, na espécie, o ministro Celso de Mello, né? Tendo em vista que ele estava afastado pontualmente, circunstancialmente, porque estava com problema de saúde, portanto, licença saúde. Enfim, como não há como não estamos diante aqui da situação excepcional, então vamos aplicar a regra geral no sentido de que colhe-se a votação por maioria em julgamento extradicional e não cai na situação excepcional de decisão mais favorável ao réu. Situação curiosa, né? Porque o ministro Celso de Mello, já aposentado, vai vir um outro ministro que não acompanhou o julgamento e vai dar o voto de Minerva, né? Na verdade, quem vai decidir é ele, né? Porque está empatado, uma situação bem interessante. E essa legitimidade do pai da vítima, né? Muito interessante, porque o pedido extradicional é feito por um Estado estrangeiro, né? E reconhecer essa legitimidade para ação rescisória do pai da vítima é muito interessante. Pensando até em termos de vitimologia, né, professor Gerson? A gente sabe que na criminologia, a vítima, especificamente no ramo da vitimologia, ela tem ela é conceituada de uma forma muito mais ampla do que no direito penal, que é o titular do bem jurídico ali, né, que sofreu objeto do crime. Já na vitimologia, a pessoa que é afetada, né, por uma conduta criminosa, ela é vítima. O pai da vítima pode também ser considerada como vítima, né? E eu particularmente penso que, para além de um tecnicismo jurídico, né? Não, é um processo entre estados estrangeiros, o pai da vítima não poderia. Ao fim e ao cabo,
o judiciário brasileiro está dando uma resposta para a vítima, né? Que quer justiça no caso. Então, um julgamento bem interessante. Com isso, pessoal, nós encerramos o nosso Infoimagens em Pauta de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado dos precedentes que nós selecionamos. Não deixem de dar uma olhada também no material escrito, para vendo ali os exemplos concretos, vendo de maneira bem direta, bem didática, os principais argumentos das discussões que nós trouxemos à baila, e que vocês também, com isso, consigam memorizar bem, seja para a utilização na prática forense ou em concursos públicos. E esperamos vocês na nossa próxima edição do Enfermagens em Pauta. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo Info em Mais em Pauta.